tem a ver não só com a projeção de poder da Rússia, mas também e, sobretudo, com a tentativa da Rússia de pegar uma tensão religiosa que existe no Cáucaso e transformar essa tensão religiosa num conflito que acontece fora do Cáucaso. Não à toa, o ex-chefe de inteligência do Estado Islâmico, que foi morto num dos bombardeios russos, é checheno. Era checheno. Morreu já. Tá? E há um número muito grande de chechenos lutando na Rússia. Então, assim, se a gente hoje tem a percepção, e a mídia ocidental, a gente vê muito isso hoje na mídia ocidental, divulgando que, não, porque a estratégia da Rússia é criar uma base permanente de ação no mar Mediterrâneo. Sim, é verdade. Mas esse não é o objetivo principal da Rússia ao estabelecer uma base permanente em Tartus, no mar Mediterrâneo. Claro que é importante porque, com a base de Tartus no mar Mediterrâneo, a marinha russa ela tem a possibilidade de projetar seu poder ali pela região do Mediterrâneo. Tá? Inclusive, enquanto nós estamos tendo a aula aqui, uma frota naval composta por 8 vasos de guerra russos está se dirigindo à base naval de Tartus para iniciar, possivelmente, uma ofensiva final para tomar Alepo, que é o último reduto dos rebeldes anti-Assad lá na Síria. Eles estão sendo monitorados de perto pela OTAN, tá? No que alguns analistas estão falando que é uma reedição da Guerra Fria, mas que não acredito que seja uma reedição da Guerra Fria, embora os momentos de tensão sejam parecidos, né, com momentos de tensão que nós tivemos na Guerra Fria. Tá? Mas algumas questões que hoje a Rússia enfrenta, a Federação da Rússia enfrenta, elas passaram por essa dinâmica complicada de interação do Império Russo com o Império. Inclusive, um projeto desenhado no século XVIII, o projeto Novorossia, o projeto da Nova Rússia, né, que foi um argumento utilizado para a anexação da Crimeia, tá? E que passou, naquele período, por uma percepção do conde Grigori Potemkin, de que aquela região ali do Cáucaso ela precisaria ser ocupada militarmente pela Rússia e que os russos deveriam ter a prerrogativa de proteger suas populações russas fora das suas fronteiras, o que significava uma autorização do Estado russo para que eles avançassem a linha de fronteira e tentassem, tanto pelos Balcãs ali, quanto pelo Cáucaso, rivalizar e tomar regiões do Império Otomano, que já era, desde aquela época, percebido por todo mundo como Império decadente. Volta em Viena, lá em 1683, o Império Otomano passou a ser percebido como um império decadente, e a partir de então os outros impérios começaram a tentar interagir no sentido de abocanhar esses territórios do Império Otomano. Certo? Alguma pergunta mais, gente? Bom, vamos dar uma continuada aqui, então. Bom, terminamos aqui de falar na questão da reação conservadora, tá? O grão-vizir assassinado, o sultão destronado, os conservadores eles voltam ao poder, tá? E já no final do século XVIII, certo? Nós vamos ter o começo das tensões, né? Já falo aqui adiante. A pergunta do Breno ela vai continuar aqui, né? Nesse início do longo século XIX, tá? Esse termo aí que eu peguei emprestado do Arrighi, para falar que já no século XVIII começam problemas relacionados ao declínio do Império Otomano, que só vão se solucionar lá em 1924 com o surgimento da Turquia moderna. Certo? Bom, em 1772 começa um conjunto de conflitos turco-russos pela Crimeia, que seriam problemas que mais adiante, entre 1853 e 1856, eu acabei esquecendo de colocar aqui as datas no slide, tá? Entre 1853 e 1856 foram a Guerra da Crimeia. Tá? Mesmo a assinatura do acordo de Kuchuk-Kainardai, em 1774, que encerrou esses conflitos turco-russos pela Crimeia, a tensão relativa à predominância desses dois países no Mar Negro continuou. Tá? A Crimeia, ela inclusive faz um fecho, né? Tem um estreito que passa ali na Crimeia que entra no Mar de Azov, que é um mar interno nessa região do Cáucaso, que é altamente navegável e que torna a defesa de Moscou
ainda mais dificultada se, de repente, uma força anfíbia resolver desembarcar ali entre Ufá e Rostov sobre o Don, certo? Então, para a Rússia, a Crimeia é uma questão de sobrevivência. Foi e é, e justifica o fato, isso explica o fato de a Rússia ter agido tão assertivamente para, depois do referendo que a Crimeia fez, aceitar rapidamente a adesão da Crimeia à Federação da Rússia. Tá? Bom, depois desses conflitos turco-russos pela Crimeia, em 1772, o Império Otomano ele percebe que sua fragilidade no território estratégico fazia com que o Império Otomano precisasse se modernizar. Certo? Houve a percepção dos otomanos, então, de que eles precisavam proceder à importação de cérebros, certo? Para que essa modernização pudesse ser feita. Então, eles começam esse processo e, mais uma vez, há uma tensão gigantesca entre os ocidentalistas que pregavam a modernização e os tradicionalistas que achavam que eles deveriam buscar um caminho próprio de desenvolvimento com base nas estruturas otomanas e nas estruturas islâmicas. Tá? Essa tensão pode ser vista hoje no governo do Erdogan, em que ele busca restaurar, se aproximar novamente da religião e restaurar alguns símbolos do Império Otomano como uma forma de retórica de poder para evitar que a população continuasse olhando para os problemas estruturais que a sociedade turca vem enfrentando hoje. Certo? Bom, além do conflito pela Crimeia, em 1772, apesar do acordo de Kuchuk-Kainardai, em 1787, a Rússia, o Império Russo e o Império Otomano entram em guerra pelo Cáucaso. Tá? A Rússia ela se expande ainda mais e o Império Otomano ele responde à altura. Que, de alguma forma, a Rússia consegue estabelecer a sua supremacia numa parte considerável do Cáucaso, certo? E a coalizão liderada pela Rússia vai ser vitoriosa nessa guerra russo-turca. E, nesse momento, o Império Otomano ele começa a se fragmentar. Tá? Porque o Estado búlgaro é restabelecido, a Romênia se torna independente, Sérvia se torna independente, Montenegro se tornam independentes, e duas regiões, uma região de Kars e a outra de Batumi, se tornam parte do Império Russo. Então, o expansionismo russo ele entrou pesado lá na região do Cáucaso contra o Império Otomano, e isso daí reforçou a ideia de que o Império Otomano era um império decadente, que só seria verdadeiramente visto lá na frente, depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? Mas com essa vitória russa no Cáucaso e o patrocínio, a colocação da Rússia como um patron na independência de Montenegro, de Bulgária, né? As potências ocidentais elas viram aquilo ali como uma ameaça de expansão do Império Russo em direção à Europa Ocidental. Tá? No meu mestrado, eu falei, vou só comentar uma coisa rapidamente, falei sobre a Rússia, estudei bastante a Rússia, e a Rússia ela tem um comportamento, mesmo nos momentos expansionistas, a Rússia tem um comportamento defensivo. Certo? Inclusive o Mark Galeotti, postei hoje lá mais cedo no Facebook uma reportagem, uma entrevista com o Mark Galeotti. O Mark Galeotti ele fala que a Rússia ela tenta manter sua esfera de influência como um círculo defensivo das estepes. Tanto é que a esfera de influência da Rússia está praticamente toda aqui encaixada no Ocidente, entre ali o leste europeu e a região do Cáucaso. Tá? Mas para lá, a Rússia ela é menos, tem um comportamento menos expansionista, por assim dizer. Tá? Mas com essa percepção de que a Rússia representava um risco para as potências ocidentais, vai nascer a questão oriental, que tem tudo a ver com a rivalidade criada posteriormente
durante a Guerra Fria com a União Soviética, tá? E aquele mito de que a União Soviética era expansionista, a União Soviética ela não era expansionista. Tá? O único caso de expansionismo da União Soviética para uma área fora da sua esfera de influência foi para o Afeganistão por um motivo extremamente simples, que foi uma tensão com a Inglaterra, tá? E com os Estados Unidos, que começaram pouco a pouco a ajudar o Afeganistão, tá? Que estava na fronteira da União Soviética, e por conta do Afeganistão ter um histórico da chamada do Grande Jogo, uma tentativa de reedição do Grande Jogo, em que a Rússia e a Inglaterra, na época o Império Britânico, rivalizaram em torno da posse do Afeganistão e do Irã. Tá? Mas foi o único momento em que a Rússia realmente expandiu para fora da sua zona de influência. Tá? Mas, enfim, essa questão oriental ela repercute no que está acontecendo hoje na tensão da União Europeia e dos Estados Unidos com a Rússia. De um ano para cá, o Putin tem sido visto cada vez mais como aquele líder que vai um dia pegar seus tanques e invadir a Europa. E essa percepção equivocada, ela nasceu exatamente aí, nesse processo de formação de questão oriental, no momento em que a Rússia efetivamente agia de maneira expansionista, tá? Mas com um substrato ideológico defensivo. Ela nunca foi muito além daquele círculo necessário para a sua própria defesa. Bom, essa questão oriental que marca o século XIX, ela nasce aí no final da Guerra Turco-Russa por conta da vitória russa, tá? E ela pode ser resumida como uma preocupação que as potências europeias passaram a ter, certo? De que a Rússia era expansionista e ia tomar a Europa, e eles passaram a ajudar o Império Otomano, diplomática e militarmente, sempre que o Império Otomano entrava em algum conflito com a Rússia. Tá? Lembrem-se, os que pretendem seguir essa carreira diplomática, que essa questão diplomática, essa questão conflitiva tem muito a ver com percepção. Né? Se certa ou se equivocada, mas todas elas têm a ver com percepção. Tá? Com a percepção dos atos que cada player internacional toma. Então, essa percepção relacionada à Rússia, ao expansionismo da Rússia, marcou lá atrás a questão oriental pós-guerra turco-russa, marcou todo o século XIX com o estouro da questão oriental, sobretudo em relação à Guerra da Crimeia, marcou a relação dos Estados Unidos e do Bloco Ocidental com a União Soviética, certo? Entre 1923 e 1991, 1923, quando conclui-se o processo de formação da União Soviética, em 1991, quando a União Soviética esfarela, mas sobretudo entre 1947 e 1989, durante a Guerra Fria, tá? E marca a percepção que o Bloco Ocidental tem hoje em relação à Rússia, certo? Bom, essa modernização militar do Império Otomano, iniciada ali após o conflito turco-russo, não tendo sido suficiente para garantir uma vitória do Império Otomano na Guerra Turco-Russa de 1787, ela vai se acelerar a partir de 1791, tá? Conduzida por Selim II. Vai ser feita uma modernização militar nos moldes ocidentais, vai ser adotada a doutrina militar francesa, por conta, vejam aí o time, em 1791 já havia acontecido a Revolução Francesa, e como fruto da Revolução Francesa, o Napoleão vai promover uma campanha no Egito em benefício da França e em benefício do Império Otomano. Napoleão, até o bloqueio da Foz do Nilo pelo almirante Nelson, vai ser vitorioso na campanha de terra, e ele vai tentar instalar uma administração eficiente na região do Egito, ele vai conseguir efetivamente instalar uma administração eficiente no Egito, tá, no Cairo, e vai ser um primeiro momento em que um líder ocidental, laico, ou pelo menos formalmente laico, vai tentar aproveitar o potencial do Islã para pacificar a região. Certo? Só que isso daí criou um duplo problema. Essa questão do Napoleão tentar aproveitar o potencial do Islã. O primeiro problema é que, como Napoleão exaltando o Islã e exaltando as microunidades administrativas do Islã, foi gradualmente reacendido naquela região a dinâmica do nacionalismo de base religiosa. Tá? Queria marcar lá na frente o arabismo de Nasser,
certo? Lá nas décadas de 50 e 60, tá? do Nasser e posteriormente do Sadat, que estão por trás, por exemplo, do regime do Hafez al-Assad na Síria ou do regime baatista do Saddam Hussein no Iraque antes da sua morte. Tá? Só que se de um lado isso ajudou a acelerar a decadência do Império Otomano por conta do acordamento, se eu posso utilizar esse termo, né, do awakening, de unidades nacionalistas que misturavam nacionalismo à religião, do outro lado, os ingleses foram muito hábeis em criar intrigas diplomáticas, dizendo para os otomanos puritanos que o Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa eram laicos, então que eles queriam dominar o território do Império Otomano e transformar aquilo ali numa região laica. O que para os puritanos era pecaminoso, era absurdo, era abjeto. Tá? E aí, paralelamente a essas intrigas diplomáticas, o almirante Nelson ele vai conseguir bloquear a foz do Nilo, e isso vai fazer com que logística, suprimentos, material bélico não seja entregue a Napoleão. Napoleão acaba forçosamente se retirando do Egito, tá? Mas nesse contexto, a partir de 1805, um governante chamado Muhammad Ali é nomeado governador do Egito pelo sultão otomano, e esse Muhammad Ali, a partir de 1830, ele cria uma autocracia ocidentalizada no Egito, faz com que o Império Otomano perca a influência na região e, posteriormente, perca a própria região, e faz com que a influência ocidental na região ela seja ampliada. Lembrem-se que a Primavera Árabe que aconteceu no Egito, ela acabou dando para trás, porque buscou-se derrubar esqueci o nome dele agora. Derrubou-se o Hosni Mubarak, certo? O ex-ditador Hosni Mubarak, através de um processo democrático, elegeu-se me fugiu o nome dele também, que foi preso, foi deposto, preso e está sendo julgado, sendo acusado de colaborar com radicais islâmicos, certo? E os militares voltaram ao poder no Egito, como uma herança não apenas da tradição egípcia de líderes fortes ligados aos militares, mas, sobretudo, da tradição otomana de que os militares tivessem uma posição firme na política. Certo? Bom, o início do século XIX ele vai enxergar também um processo de desagregação balcânica. Os Balcãs começam a colapsar já no início do século XIX, formando micro-unidades, e a própria desagregação étnica da região ela ia agir de maneira forte no início do século XIX, no início do século XX, inclusive com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa nos Balcãs, e o que pouca gente fala, e que é algo importante para se anotar para o concurso, é que tivemos aí em 1912 e 1913 guerras nos Balcãs. A Primeira Guerra Balcânica, que envolveu Grécia, Sérvia, e tem um terceiro país que, salvo engano, foi a Albânia, tá? Se não me falha a memória, contra a Turquia, e posteriormente a Grécia contra a Sérvia, né? A Grécia e a Albânia. Só está vindo na minha mente a Albânia, né? Eu tinha isso anotado em algum lugar, mas foram as duas guerras balcânicas e tivemos aí a eclosão da Primeira Guerra Mundial lá em Sarajevo. Certo? Bom, o século XIX vai ser uma experiência fantástica do ponto de vista histórico na região, na macro-região que estava sob controle do Império. Vai ser uma experiência muito interessante, né, fantástica, por assim dizer, do ponto de vista histórico, na região lá do Oriente Médio, controlado pelo Império Otomano naquela época, porque vai haver a expansão imperialista. Nesse momento, no século XIX, em virtude da expansão imperialista, vai ser trabalhado o orientalismo, né, vai ser criado, né, eu pego aqui um termo do Eduardo Said, do livro Cultura e Imperialismo, em que ele fala, ele tem dois livros que são fantásticos, né, o Cultura e Imperialismo e um livro chamado Orientalismo, o Oriente como uma construção do Ocidente. E, para justificar a expansão imperialista, não apenas o Oriente vai ser visto como exótico ou como bizarro, como exótico ou como brutal, mas, sobretudo, o Império Otomano vai ser cada vez mais pintado como um império exótico de sultões barbudos, de odaliscas dançando com especiarias, com incenso, na tentativa de dizer, olha, ou eles são exóticos e dóceis e, portanto, eles precisam ser tomados pelo imperialismo, ou eles são brutais e bizarros e precisam ser
tomados pelo imperialismo. Tá? Nesse período específico, também vai começar gradualmente a surgir, lá na Europa, um processo que viria a adicionar mais um elemento complicador para a região do Oriente Médio. É o sionismo herzliano. Tá? Já havia uma ideia, até religiosa, do sionismo, da união dos povos judaicos em torno da terra de Sião, que é onde hoje é Israel. Tá? Só que no século XIX, um teórico sionista chamado Theodor Herzl, ele desenvolveu a teoria de que eles deveriam começar já, não ficar apenas falando e pregando, eles deveriam começar já uma migração em massa para a Palestina. Esse sionismo estaria por trás dos planos britânicos de partição da Palestina, esse sionismo estaria na criação de um Estado multinacional lá, e estaria por trás da criação do Estado de Israel. Tá? Que desde já eu enfoco, o Estado de Israel tem o direito legítimo de existir, comunidade independente, é um grande parceiro estratégico do Brasil, mas eles precisam dar a contrapartida de respeitar o direito internacional, respeitando a Resolução 242 de 67, vou falar de ambos os casos, tá? E deixar que os palestinos tenham também sua parcela de Estado. Se a solução de um Estado para dois povos não é possível, que pelo menos eles busquem a solução de dois Estados para dois povos, colaborando para que a Palestina possa se desenvolver tanto quanto Israel. Israel é um Estado desenvolvido hoje, tá? E é importante que a gente tenha essa percepção, até porque a posição do Brasil é uma posição que, sem rivalizar com Israel, é uma posição que defende também a existência do Estado palestino. Então, até essa dinâmica de entender a posição do Brasil em relação à questão palestina passa por uma compreensão da complexidade que é aquela região e da necessidade de Israel existir paralelamente à Palestina. Tá? E de fugir daquele lugar comum de achar que qualquer manifestação do Brasil pró-Palestina é anti-Israel. Não é. Certo? O Brasil é parceiro estratégico de Israel. Tá? O Israel é um dos principais fornecedores de material bélico, por exemplo, para as Forças Armadas brasileiras, e essa parceria tem que continuar. Tá? Mas nós precisamos também ver o lado palestino e que os palestinos precisam ter um Estado. Tá? Enfim, vamos falar dessa questão palestina mais adiante. Tá? Nós tivemos aí, entre 1853 e 1856, a Guerra da Crimeia, tá? Que foi uma guerra que partiu daquela dinâmica de balança de poder em torno da questão do Oriente. A Rússia é expansionista, né? Um expansionismo defensivo, por assim dizer, e o Ocidente apoiando a Rússia contra o Império Otomano. Isso aprofundou os problemas nos Balcãs, ajudou a aprofundar os problemas nos Balcãs e a fazer com que houvesse uma exaltação do nacionalismo, o nacionalismo que nessa época se colocava como uma das grandes forças políticas nascentes da época, né, em desenvolvimento. E eu me arrisco a dizer aqui, a dar um anticientista político e dizer que o nacionalismo hoje é a grande herança que nós temos do longo século XIX, inclusive no Oriente Médio. Tá? Bom, o Tratado de Berlim de 1878, que promoveu a paz, a pacificação geral relativa à Guerra da Crimeia, que tentou solucionar os problemas da Guerra da Crimeia, ao mesmo tempo em que tentou condicionar a expansão do processo imperialista. Tá? Esse Tratado de Berlim não é a Conferência de Berlim que se fala na dinâmica do imperialismo, tá? Com a percepção da Alemanha expansionista na região, né? A Alemanha passou a ter influência, por exemplo, sobre o jovem oficialato militar da Turquia, que posteriormente ficaria conhecido como jovens turcos. Eis uma das razões pelas quais o Império Otomano entra em guerra contra, né, a França, Inglaterra e Rússia, a favor da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. É um dos motivos, não apenas o único. Tá? E o Reino Unido ele começa, nesse período, a colocar suas fingerprints na região do Oriente Médio, fora daquela alçada originalmente de influência da Grã-Bretanha. Tá? A área de influência originária da Grã-Bretanha é a região do Egito, e os britânicos eles começam a compor com tribos locais árabes dentro do Império Otomano para neutralizar a Alemanha. Tá? Eu coloquei aqui futuramente T.E. Lawrence, que é Lawrence da Arábia. Tá? Para quem tiver tempo, tá, e disposição, tem um livro do T.E. Lawrence, do Lawrence da Arábia. Lawrence da Arábia não é só um personagem de filme, é um personagem real. Ele era capitão do exército britânico, ele escreveu um livro que talvez seja o melhor relato da conjuntura do Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Quem, inclusive, tiver disposição, pode ler os 2 ou 3 primeiros capítulos. Quem tiver aí com outras
com outros afazeres, pode eventualmente ler os 3 primeiros capítulos para compreender um panorama geral do Oriente Médio, tá? Naquele período, tá? Claro que é um relato histórico bem colocado naquela época, mas o T.E. Lawrence, ele foi para lá com um pouco as tribos árabes na tentativa de reduzir a influência da Alemanha e, posteriormente, durante a Primeira Guerra Mundial, ele compôs com essas mesmas tribos na tentativa de minar o poder otomano e forçar que os otomanos assinassem um acordo de paz que foi, ao final, firmado em 1919 e revisado em 1922. Tá? É importante que se saiba que Sykes-Picot foi importante, um acordo de 1916, também vou falar dele daqui a pouco, foi importante para a formação do Oriente Médio, e o acordo de Sèvres foi importante. Mas é crucial entender que o acordo de Sèvres ele foi recusado pela Turquia e as potências ocidentais tiveram que firmar um acordo de Lausanne em 1922, que foi o acordo que definiu a partição da Turquia. Tá? Bom, o imperialismo, então, ele começa a agir de maneira assertiva na região, tá? São trazidos conceitos geopolíticos franco-britânicos para aquela região. Esses conceitos geopolíticos eles foram objeto de uma questão de terceira fase recentemente, em 2013, tá? Em 2012 ou 2013. Eu tenho aqui a questão e depois passo o ano certinho para vocês. Mas os conceitos geopolíticos franco-britânicos, eles de alguma forma coincidem em determinados pontos e discordam em outros pontos, tá? Sobretudo em relação à nomenclatura. O conceito britânico, ele envolve uma divisão territorial que coloca a leste o Irã, a oeste o Egito, a norte a Turquia e ao sul o Iêmen. Esse é o conceito britânico de Oriente Médio. Certo? Os conceitos franceses envolvem essa região original do Oriente Médio inglês, que eles chamam de Mashrek, e o norte islâmico da África, que eles chamam de Maghreb. Certo? Os Estados Unidos, eles começaram, evidentemente, utilizando a divisão britânica, mas eles começaram a perceber que tinha alguma lógica essa dinâmica francesa de nomear outras regiões ali como parte do Oriente Médio ampliado, e os americanos criaram um conceito de Grande Oriente Médio, the Greater Middle East, tá? Um conceito neoconservador, e esse conceito é bem trabalhado na obra do Bernard Lewis, daí a importância de ler também, ou de conhecer pelo menos a obra do Bernard Lewis, que inclui não apenas o Maghreb islâmico, né, aquela região norte da África, e essa região tradicional do Oriente Médio. Inclui todas as outras áreas que passaram pelo processo de expansão do Império Islâmico lá atrás e que tem reflexos na conjuntura política, em cujas regiões o islamismo tem um reflexo presente e atuante na geopolítica da região. E esse conceito ficou mais evidenciado, sobretudo, depois do 11 de setembro. Então, se inclui no conceito de Greater Middle East americano. Claro que os americanos têm um conceito muito parecido com o britânico do Oriente Médio, do núcleo do Oriente Médio, do core do Oriente Médio, mas o conceito de Grande Oriente Médio deles envolve também o Sahel, que é aquela faixa ali do Saara, né? Mali, Níger, Chad e Sudão, o Golfo da Guiné, o Golfo da Guiné, que tem ali o Delta do Níger e o Daomé, as regiões que englobam ali o Delta do Níger e o Daomé, que tem relação com a história do Brasil, quando negros são capturados lá, trazidos como escravos para o Brasil e vão ser responsáveis pela única revolução islâmica, pela única revolta islâmica que nós tivemos aqui, a revolta dos malês no século XIX, que foi uma revolta de base mais islâmica que negra. A ideia deles era fundar um califado na Bahia e matar todos os brancos, escravizar todos os pardos e negros não islâmicos, certo? E esse conceito americano do Greater Middle East envolve também a expansão do Islã lá para a Ásia Central, tá? Para a região que ele chama de AFPAC, e para o Sudeste Asiático. Uma correção aqui no slide, eu coloquei isso, Sudoeste Asiático. Ato falha, mas é o Sudeste Asiático, que tem ali Filipinas, Indonésia, certo? Tailândia, Singapura, toda aquela região, que hoje tem se voltado a aparecer nas notícias por conta da expansão do Estado Islâmico para lá, certo? Bom, no pré-Primeira Guerra, muito por conta da tentativa alemã de construir a ferrovia Berlim-Bagdá para ligar o então centro de poder da Europa, Berlim naquele momento, a Alemanha naquele momento era a powerhouse da Europa, a
o centro do petróleo mundial, naquela época era Bagdá, e começa aí um conflito velado entre Reino Unido e Alemanha, pela predominância geopolítica na região, tá? No Império Otomano, curiosamente, o sultão ele passou a ter seu poder ameaçado pelos jovens turcos, que eram seculares e republicanos e sofriam uma influência germânica muito grande, e que se opunham com seu nacionalismo turco ao universalismo islâmico. Se opunham com seu nacionalismo turco ao universalismo islâmico otomano. Só que com a crise econômica do Império Otomano, os otomanos eles acabaram, durante a Primeira Guerra Mundial, optando por entrar do lado dos alemães por conta de concessões geopolíticas que seriam feitas, teoricamente, pela Alemanha, certo? Só que nesse período, o centro de poder do Império Otomano passa por um processo de turquificação, porque, lembrem-se, os militares eles tinham importância central no jogo de poder do Império Otomano, e isso fez com que eles passassem a dar as cartas lá. Certo? Bom, o Reino Unido, ele então, temendo essa turquificação germanófila, ele se alia a uma grande força política e religiosa da região, tá? O xerife Hussein de Meca. O xerife ele é o guardião de cidades consideradas importantes pelo Islã. Tá? Depois é que ele foi transportado para o imaginário daquele xerife americano com a estrela presa no peito, né? do Clint Eastwood. Certo? Mas a ideia de xerife é a ideia de um guardião de uma cidade sagrada. Então, o Reino Unido ele se alia ao xerife Hussein de Meca. E, durante a Primeira Guerra Mundial, o T.E. Lawrence, o capitão T.E. Lawrence, o Lawrence das Arábias, ele vai liderar guerreiros árabes numa batalha contra os turcos na região do Hejaz. Tá? A região do Hejaz é aquela região do noroeste da Arábia Saudita, bem perto da Jordânia e de Israel. Certo? E aí, os árabes puritanos eles vão entrar em choque com os turcos seculares nacionalistas, porque nesse momento os árabes puritanos eram aliados do Reino Unido, enquanto os turcos seculares nacionalistas eles eram aliados da Alemanha. Tá? Só que, por conta da capacidade logística do Império Britânico, eles são vitoriosos na Batalha de Al-Aqaba e consolidam o domínio britânico na região do Hijaz, certo? Essa é uma das razões pelas quais o mandato britânico da Palestina vai ficar com aquela linha ali, dali para baixo, incluindo a descida para o Egito, onde a Grã-Bretanha já tentava estabelecer o domínio sobre o Canal de Suez, e descendo ali para toda a Bota Arábica, que somente lá na frente, em 1930, começaria a aderir aos processos de independência. Né? A dinastia de Saúde, por exemplo, vai fundar a Arábia Saudita com apoio dos Estados Unidos, certo? Mas os britânicos eles consolidam o domínio do Hejaz durante a Primeira Guerra Mundial, tá? E os árabes eles foram, o próprio Lawrence da Arábia ele foi de alguma forma enganado, né, engabelado pelo Foreign Commonwealth Office, o FCO britânico, porque eles prometeram a liberdade para os povos árabes, mas França e Reino Unido, durante a Primeira Guerra Mundial, assinaram um acordo de Sykes-Picot, dividindo o Oriente Médio em 2 mandatos. O mandato britânico, que englobava o Hejaz e o Egito, tá? Israel, um trecho da Palestina, a Transjordânia, é tudo ali para baixo, tá? É uma parte do Iraque. E o francês ficaria com o Levante, que é a parte norte, que englobou Líbano, Síria e uma parte também do Iraque. Tá? Uma parte pequena do Iraque, tá? na região ali do Kurdistão. Certo? Esse acordo foi firmado em 1916, o mandato foi confirmado pela Liga das Nações depois da Primeira Guerra Mundial, certo? E com isso começa um processo de fortalecimento do nacionalismo árabe, dessa vez sem vínculo com a religião. Líderes religiosos haviam apoiado as potências ocidentais contra os secularistas turcos na Primeira Guerra. Os religiosos árabes eles foram com a força do povo, o apoio do povo, eles se colocaram do lado da Inglaterra, né, das grandes potências ocidentais na Primeira Guerra Mundial, e ao final foram traídos. Simplesmente não tiveram a construção de estados, então eles pararam de acreditar tanto nas potências ocidentais quanto em algumas autoridades religiosas, e aí o nacionalismo árabe ele vai se fortalecer com isso daí. Posteriormente, na década de 50 do século XX, havia um retorno do nacionalismo religioso, tá? Sobretudo com a operação que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos fizeram no Irã,
tá? Para derrubar o Mossadegh em 1953, em que eles utilizam lá o Ruhollah Khomeini, né, o Ayatollah Khomeini, para tentar mediar aí o conflito e utilizar a religião como um anti-laicismo soviético, um anti-sovietismo, tá? Mas aí já é um outro episódio que a gente vai pincelar adiante, certo? Então vai haver o fortalecimento do nacionalismo árabe, sem vínculo com a religião, e eles chegam a enviar, no final da Primeira Guerra, para a Conferência de Versalhes, representantes, mas, nesse meio tempo, é editada uma declaração de Balfour, que prega a criação de um Estado judaico na Palestina, vou falar dele já, e eles são pegos de surpresa com isso aí, porque o que estava acordado não foi isso, tá? 1917, certo? Na fase final da Primeira Guerra Mundial, começa-se a dialogar sobre o que seria o mundo pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Em 1917, dois fatos são cruciais na Primeira Guerra Mundial. O primeiro deles é a entrada dos Estados Unidos em abril e a saída da Rússia. A entrada dos Estados Unidos em abril e a saída da Rússia Revolucionária entre outubro e novembro. Tá? A Declaração de Balfour de 1917, ela é criada, tá, com a ajuda britânica, com a Declaração de Balfour, perdão, ela é feita e prega a criação, com a ajuda da Grã-Bretanha, de um Estado judaico na Palestina. Tá? Essa Declaração de Balfour, ela vai partir do secretário do exterior britânico, tá? Esse SFCO aí, é Secretary of the Foreign and Commonwealth Office, tá? O chefe lá do Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Arthur Balfour. E isso aí vai criar uma série de tensões e revoltas dos árabes, tá? Vai ter uma revolta árabe em Jaffa, na região do Oriente Médio, entre 1920 e 1921, e com as mortes e a destruição causada por essa revolta árabe, uma comissão é criada, uma comissão chamada Comissão Haycraft, e essa Comissão Haycraft ela vai identificar a política sionista do Reino Unido e a Declaração de Balfour como as causas da revolta árabe em Jaffa, certo? Winston Churchill, na época, trabalhava no aparato político da Inglaterra e ele editou um documento chamado Documento Branco, em inglês é White Paper, tá? Também chamada de Política Britânica para a Palestina, e essa Política Branca para a Palestina ela reconhece que a imigração judaica para a Palestina causou e continuava a causar uma série de problemas, e ele propôs reduzir o ritmo dessa migração na tentativa de reduzir tensões com os árabes. Tá? Um aspecto interessante de ser ressaltado é que, durante esse tempo, a falta de organização dos árabes, tá? A falta de organização dos árabes causada naturalmente por problemas na representatividade que os árabes tinham no jogo de poder otomano, fez com que eles ficassem problematizando, ao invés de agir e se articular como os judeus faziam. Tá? Os britânicos eles tentam acalmar os árabes criando uma agência árabe, mas como a agência foi criada de uma maneira que nitidamente seria disfuncional, houve resistência dos árabes a essa agência. Tá? E é durante os anos anteriores, imediatamente anteriores à Segunda Guerra Mundial, que vem aí o primeiro grande plano de partição da Palestina, estabelecido pela Comissão Peel. Certo? Esse plano de partição da Palestina, ele vai dar origem ao segundo documento branco, o Second White Paper, que vai ser rejeitado pelos dois lados. Os árabes vão rejeitar esse Second White Paper porque vão se sentir traídos de terem parte do seu território dado para uma outra unidade étnica, e os judeus eles vão se recusar porque eles eram fortes demais e organizados demais para aceitar condições. Tá? Eu vou falar já, né, sobre, quando a gente começar lá perto da Constituição do Estado de Israel, eu já vou falar por que há essa discrepância entre a fraqueza
de organização política dos árabes e a força da organização política dos judeus, posteriormente dos israelenses. Eu coloco aqui judeus, na verdade, para categorizar de forma religiosa, mas seriam dos proto-israelenses, né, que posteriormente fundariam o Estado de Israel. Esse segundo documento branco de 1939, vejam aí à beira da Primeira Guerra Mundial, ele não chegou a ser aprovado, tá? Mas ele serviu de base jurídica de facto para a governança da Palestina durante a Segunda Guerra Mundial. E o Oriente Médio ele volta a ter uma relevância gigantesca, estratégica para o mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? A máquina de guerra de Hitler, era uma máquina de guerra beberrona de combustível, ela dependia de petróleo para fazer combustível e fazer outras tantas coisas, de plástico, de tudo. Tá? Então, os nazistas, sabendo do petróleo e sabendo da rivalidade existente entre a unidade árabe e os israelenses, que eram judeus também, né? Os proto-israelenses, Israel ainda não existia, só na imaginação das unidades judaicas. Percebendo que os israelenses também eram judeus, os nazistas então vão começar a mandar emissários para a região e os árabes eles vão apoiar. Os nazistas, os árabes, eles chegam mesmo a criar uma unidade militar que vai combater junto com a SS. Tá? Isso não representa, claro, uma geopolítica árabe, a gente não pode confundir uma coisa com a outra e dizer, não, porque os árabes eles eram nazistas. Não eram. Houve um grupo pequeno de árabes que se uniu ao exército nazista para lutar na guerra, ganhar dinheiro, mas também matar judeus. Um grupo mais exaltado. E esse apoio árabe aos nazistas foi o que fez com que a Inglaterra interviesse no Iraque, em 1941. Tá? E os britânicos eles vão intervir no Irã, só que dessa vez eles vão intervir em conjunto com a União Soviética, revivendo aí o grande jogo do século XIX, uma rivalidade entre o Império Britânico e o Império Russo. Esse grande jogo ele foi determinante na constituição política do Irã moderno e teve reflexos no Afeganistão. O Irã está ali e o Afeganistão está logo do lado. Então, quando, por exemplo, a União Soviética invade o Afeganistão, ela invade o Afeganistão para se proteger do que eles chamam de lembranças do Irã. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, que dominava o sul do Irã, e a União Soviética, que dominava o norte, combinaram de promover retiradas bilaterais, e aí a União Soviética se retirou primeiro, retirou seus exércitos primeiro, e a Grã-Bretanha foi lá e tomou, não só não retirou suas tropas, como também tomou o norte. E aí o norte do Irã, e aí levou a fronteira do bloco ocidental para as fronteiras da União Soviética, porque ali logo no norte do Irã tem de um lado o Azerbaijão, ali no Mar Cáspio, e do outro a Armênia, que eram repúblicas soviéticas, e isso fez com que o Stalin passasse a não acreditar em basicamente mais nenhuma dessas mobilizações estratégicas do Ocidente como sendo movimentações naturais não antirrussas. Tá? Enfim, o Holocausto judeu fez com que os israelenses eles passassem a se organizar mais. Certo? Essa foi a razão pela qual Israel se estabeleceu como uma powerhouse no Oriente Médio. Muitas pessoas perguntam, mas por que Israel é tão forte assim? É apoio dos Estados Unidos? Mais ou menos. Não tanto. O apoio dos Estados Unidos, claro, é fundamental, Não há como entender política externa americana sem entender a relação do AIPAC. Certo? Do AIPAC, do Comitê Árabe, do Comitê Israelo-Americano de Relações Políticas, salvo engano, a tradução da sigla. Então, vamos ter aí esse processo, né, de migração judaica forçada pelo Holocausto. Só que a grande questão é que os judeus eles tinham a unidade religiosa, mas eles eram eslovenos, eslovacos, poloneses, letões, lituanos, franceses, alemães, que viviam num sistema, numa construção sistêmica ocidental, ocidentalizada,
e com uma estrutura tecnológica, intelectual e estratégica excelente no estado da arte. Os judeus que fugiram da Europa e foram constituir o Estado de Israel a partir de 1948 eram intelectuais, eram estrategistas, eram profissionais capacitados da área médica, da área jurídica, eram oficiais militares altamente qualificados do exército francês, do antigo exército alemão, dos exércitos do leste europeu. Alguns fugiram da Rússia, escapando dos pogroms, né, dos processos de espancamento de judeus, enquanto os árabes e os palestinos, tá, e coloco aí como duas categorias diferentes, tá, porque são os palestinos, eles formam uma categoria interna árabe muito específica, e os árabes são mais amplos do que isso. Eles viviam, os israelenses, eles viviam em outros países em que eles tinham liberdades, em que eles tinham educação, em que eles tinham uma determinada qualidade de vida. Viveram assim quase sua vida toda por conta das diásporas judaicas, enquanto os árabes e os palestinos viveram sempre naquela região do Império Otomano. Tá? Então, isso fez com que a posição dos israelenses fosse muito forte, dos judeus fosse muito forte, e dos palestinos e dos árabes fosse relativamente fraca, certo? Mas somado a isso, o holocausto judeu fez com que, num primeiro momento, os judeus simplesmente fugissem, assustados, mas depois eles resolveram simplesmente responder aos nazistas. Tem um filme, né, até com aquele Daniel Craig, o 007, o novo 007, chamado, salvo engano, é um ato de liberdade, o Ato de Liberdade. É baseado num livro do Nechama Matek, e que fala da resistência, eu acho que era a resistência polonesa, dos judeus poloneses contra os nazistas. E os judeus, eles no filme, eles começam a fugir, mas chega num momento ali, ainda no começo do filme, então não estou dando nenhum spoiler, em que eles falam simplesmente o seguinte: não vamos continuar fugindo, porque nós vamos morrer em qualquer lugar, vamos resistir. Tá? Então os judeus, eles vão começar a se organizar, eles formam um grupo chamado Irgun, que teve ação sobretudo na região do Oriente Médio, mas que recebeu treinamento de lá, da região da Europa, tá? Formaram grupos, né? O Irgun acabou se tornando um grupo terrorista, o Haganah, que era também um grupo paramilitar, tá? Formas de treinamento, e aqui uma coisa que eu descobri tem pouco tempo, o Krav Maga, ele foi criado lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, por um cara chamado Imi Lichtenfeld, que criou essa arte de defesa para matar membros da SS e se defender da Gestapo. Então eles vão criar uma filosofia de defesa pessoal que gradualmente vai se tornar uma filosofia de defesa de Estado. A ideia de Israel de atuar naquela área pequena ali, né? Naquela área estratégica ali pequena, cercada de inimigos, é uma filosofia que é muito parecida com a filosofia do Krav Maga para quem faz. Né? Eu já li algumas coisas sobre o Krav Maga, mas não me arrisco muito a fazer, não, para não ter, sei lá, um problema de coluna, do jeito que eu sou desastrado. Certo? Mas, enfim, além disso, a rede de contatos firmada pelos judeus que migraram para a Palestina no leste europeu fez com que eles conseguissem aí, num primeiro momento, estruturar as forças de defesa de Israel. Então você soma um treinamento testado em combate, que é o Krav Maga, ou uma filosofia de defesa testada em combate, com os contatos que os militares tinham, e você vai ter a base perfeita para a criação de forças de defesa de Israel, que venceram a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que venceram a Segunda Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra dos 6 Dias, que venceram a Terceira Guerra Árabe-Israelense, que foi a Guerra do Yom Kippur. A gente vai falar delas rapidinho daqui a pouco, tá? E para completar o caos na região, o Império Otomano durante muito tempo vendeu terras palestinas para os judeus, e isso acabou criando um problema gigantesco para ser administrado depois por Inglaterra e França até a criação do Estado de Israel em 1948. Tá? Termina então a Segunda Guerra Mundial, né? Surge a ONU, e a ONU cria a Comissão Especial das Nações Unidas para a Situação da Palestina, tá? A CENUSP. E essa CENUSP, no âmbito da ONU, ela apresenta uma ideia inicial de criação de uma federação com representação proporcional, essa ideia de 1947, mas os árabes que se sentiam traídos e os judeus que se sentiam fortes demais para aceitar condições, eles vão recusar o acordo da ONU, a ONU tenta rever seu plano, tá? Mas nesse meio tempo, uma onda de violência brutal vai marcar lá a Palestina. Curiosamente, essa onda de violência vai partir dos judeus, certo? 2 oficiais britânicos, eles serão sequestrados, enforcados em 1947,
tá? Em Jerusalém vai ser explodido, tá? 91 mortos. E em 1948, pouco antes da declaração unilateral do Estado de Israel, vai acontecer o chamado massacre de Deir Yassin, em que 107 palestinos vão ser mortos por grupos judaicos. Tá? Para completar essa violência, cria-se um plano de partição da ONU, ainda em 1947, criado pela Resolução 181. Então eles tentam rever aquele plano. Mas em 1948, o Davi Ben-Gurion ele vai ler a Declaração de Independência e ele e um grupo de políticos vai criar unilateralmente o Estado de Israel. Tá? Nesse meio tempo, militantes judeus que fizeram parte de forças militares de combate aos nazistas, eles começam a comprar excedente de material bélico do leste europeu. Tá? Nós temos aqui o plano original de partição, né? Eu acho que todos estão vendo aí o mapinha, temos o plano original de partição. A ideia era criar um Estado árabe, né, aqui nessa zona amarela, tá? Um Estado judeu nessa zona laranjinha. Tá? Esses pontos aqui de encontro de passagem seriam criados controles de passagem, tá? E Jerusalém, que seria administrada pelas Nações Unidas. Só que a Liga Árabe vai se pôr contra o plano da ONU e, quando Israel é criado, em 1948, forças árabes invadem a Palestina e começa aí a primeira guerra entre os árabes e Israel, né, chamada de Guerra Árabe-Israelense. Ela vai durar de 1948 a 1949, vai terminar com a vitória de Israel. Eu já começo aqui com o spoiler do final da guerra, termina com a vitória de Israel. Todas as guerras terminaram com vitória de Israel. Tá? Israel é uma powerhouse no Oriente Médio, isso não pode ser desconsiderado. Os territórios palestinos propostos originalmente no plano de partição da ONU são perdidos. Tá? E isso vai criar aí, vai aprofundar o problema do Oriente Médio, criando um outro problema paralelo ao problema já existente no Oriente Médio, que só vai se aprofundando. É o problema da Palestina, a questão na Palestina, que tem, inclusive, no concurso uma centralidade considerável. Tá? Isso no final dos anos 40, aos anos 50, eles não vão aliviar as tensões no Oriente Médio, tá? Vão ter uma série de tensões e crises envolvendo a macro-região do Oriente Médio, mas a principal delas é a crise de Suez em 1956. Tá? E Israel, na crise de Suez, alegando segurança própria, ela ocupa provisoriamente a faixa de Gaza. Israel ocupa a faixa de Gaza até hoje. Tá? E, deixa eu passar aqui o slide. Aqui eu coloquei um mapinha, tá? Isso aqui, como estava a definição, a distribuição territorial de fato em 1947. Vejam por que os palestinos se opunham ao plano. Porque eles ocupavam praticamente toda a Palestina. Existiam alguns assentamentos judeus aqui espalhados pela Palestina. Tá? O plano de partição reduzia isso aqui, reduzia esse verde. Esse plano de partição reduziria a parte verde da Palestina a isso aqui do segundo quadro do plano de partição de 47. Com a criação do Estado de Israel e a Guerra Árabe-Israelense entre 49 e 67, essa foi a configuração da Palestina. E hoje, a Palestina está mais ou menos assim, com o Estado de Israel se consolidando em volta, a faixa de Gaza completamente cercada por Israel e alguns assentamentos árabes palestinos dentro de uma terra majoritariamente judaica. Tá? E chegamos até o ponto de tensão máximo quando o Google resolveu tirar, a Google, né, a empresa Google, resolveu tirar o nome Territórios Palestinos Ocupados do Google Maps. Isso criou eu não sei como é que a Google respondeu a isso daí, mas criou uma tensão enorme porque disseram que a Google é uma grande conspiração judaico-cristã, né? Isso é uma retórica forte lá dos árabes, que é uma grande conspiração judaico-cristã americana para destruir os árabes e o Islã. Né? Enfim, comentários e retóricas à parte, essa é a situação de Israel hoje. Tá? E essa situação aqui foi criada, vejam, no slide anterior, até tem aqui a linha de 1967, porque em 1967, uma nova guerra. Tá? Num novo contexto. O nacionalismo que surgiu lá atrás no século XIX, ele se estrutura em torno do pan-arabismo e do nasserismo no Egito, especificamente, e o Egito vai se somar à Jordânia, na época Transjordânia, e a Síria, e vai criar as chamadas Repúblicas Árabes Unidas, tá? Uma confederação de nações, e os três vão
se preparar para invadir Israel. Tá? Mas o serviço de inteligência de Israel, o Mossad e as forças de defesa de Israel, prevendo o ataque iminente, eles começam um ataque preventivo. Eles iniciam um ataque preventivo, tá? Fazem um raid contra instalações aeronáuticas dos 3 estados. Quase todos os aviões árabes foram abatidos em solo antes de decolar. Tá? E Israel não só promove esse ataque preventivo com a perspectiva defensiva, como Israel vai lá e toma a faixa de Gaza e a península do Sinai do Egito, toma as colinas de Golã da Síria e toma toda a Cisjordânia, a margem ocidental e Jerusalém da Jordânia. Tá? Jordânia, inclusive, era chamada antigamente de Transjordânia, tá? Porque a Cisjordânia e Transjordânia tem a ver com a posição que essas terras têm em relação ao Rio Jordão. Da mesma forma que Ciscaucásia e Transcaucásia, lá no Cáucaso, que a gente falou mais cedo, tem a ver com a posição dessas regiões em relação ao Cáucaso. Gente, a professora Blenda tinha perguntado mais cedo se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, manda mensagem aqui no chat, tá? Que aí eu respondo na hora, se der para encaixar na aula. Se não, a gente espera um pouquinho e ao final da aula eu tiro essas dúvidas. Tá? Bom, essa Guerra dos 6 Dias ela foi fundamental, primeiro, porque territorialmente configurou Israel da forma que Israel está hoje. Em segundo lugar, a ONU, em 67, em resposta a essa guerra preventiva de Israel, vai editar a Resolução 242, que obriga Israel a devolver os territórios palestinos ocupados em 67. Essa Resolução 242 hoje criou os princípios, né, que são utilizados nas negociações de paz até hoje, que foram historicamente utilizados aí, a ideia do Land for Peace, Israel conceder uma porção de terra para os palestinos em troca de paz. Tá? Foi base dos acordos de Camp David, dos acordos Oslo I, Oslo II, de todos os acordos entre Israel e Palestina, embora se torne cada vez mais difícil, porque isso tem a ver com a dinâmica interna, na política interna do Estado israelense. Então, depois da Guerra dos 6 Dias, essa aqui ficou a configuração de Israel. Israel é essa parte toda amarela, mais as partes brancas, certo? Mais essa parte verde clara aqui, o Sinai até o Canal de Suez. Tá? Então Israel se expandiu até aqui, mas depois foi gradualmente devolvendo. O Sinai ficou ocupado por Israel entre 67 e 82, quando foi devolvido para o Egito. Tá? Em 1973, uma nova guerra, o Egito mais uma vez, e a Síria mais uma vez, e o Egito impulsionado pelo nacionalismo de Anwar Sadat. Todos eles utilizavam, inclusive, essa retórica nacionalista para uma questão de política interna. E, curiosamente, já ouvi de vários conhecidos que eu tenho na Palestina que os árabes não ligam para os palestinos. Eles usam a Palestina meramente como retórica. Certo? Então, o nacionalismo de Anwar Sadat ele foi responsável pela guerra do Yom Kippur. Tá? O Egito e a Síria fizeram uma ofensiva contra Israel num feriado religioso israelense, mas Israel vai ter a vitória final. Tá? Israel vai conseguir conter esse avanço e fazer um contra-ataque. Tá? No entanto, talvez o grande vitorioso desse conflito tenha sido, o grande vitorioso do ponto de vista estratégico tenha sido o Egito, embora a vitória tática tenha sido de Israel, porque o Egito ele reconquista a extrema esquerda do Sinai ocupado pelos israelenses e retoma o controle sobre a totalidade do Canal de Suez, que depois da ocupação israelense se tornou uma área binacional com a fronteira entre os dois países, passando ali, né, as de facto boundaries, passando ali no meio do canal. Tá? Então, essa ficou a configuração depois da Guerra do Yom Kippur. Vejam aqui que o Israel, né, Israel tomou uma área aqui, né, do território egípcio depois do canal de Suez, mas o Egito, por outro lado, essa área vermelhinha aqui, né, foi tomada pelo Egito, e ela garantiu que da foz de um lado o controle fosse todo egípcio, e do outro lado uma parte da margem do canal de Suez voltasse às mãos do Egito. Tá? Bom, naquela região ali, nós tivemos outros conflitos relacionados ao conflito palestino, nós tivemos guerras entre Israel e o Líbano entre 75 e 90, a Guerra Civil do Líbano, inclusive o Robert Fisk, aquele articulista que eu falei no começo, ele tem um livro sensacional sobre a Guerra Civil no Líbano, chamado Pobre Nação. Tá? É um livro que eu recomendo para leitura posterior, porque é uma maçaroca de 1.500 páginas. Tá? Os livros de Robert Fisk, ele não brinca, não. Robert Fisk, ele, quando escreve, ele realmente escreve livros de 1.500, 2.000 páginas. Tá? Então é um autor
Para quem estiver dispondo de tempo, é um autor que dá para utilizar tranquilamente, porque ele vai a fundo nisso daí. Bom, Israel e Líbano se enfrentaram de novo em 82, se enfrentaram de novo em 2006 e vêm se enfrentando anualmente em pequenos conflitos localizados. Tá? Tivemos a Operação Chumbo Fundido há poucos anos, tá? Em 2013, 14, 15, e esse ano nós tivemos problemas deles lá com o sul do Líbano, mas sobretudo com a faixa de Gaza, que se enquadra nessa dinâmica mais ampla. A Operação Chumbo Fundido ela teve sua ação contra a faixa de Gaza, tá? Mas sempre que se começa uma operação na faixa de Gaza, Israel desloca também militares para a fronteira com o Líbano, porque o Hezbollah está presente, está muito presente na região e fica lançando foguetes em Israel. Tá? Bom, tivemos alguns planos de paz, os mais relevantes de serem falados aqui são os acordos de Camp David, de 78, criados pelos Estados Unidos e que envolveram a negociação entre Israel e Egito sobre a questão do Sinai. Tivemos o acordo de Arabá, na década de 90, entre Israel e Jordânia, tá? E os acordos de Oslo I e Oslo II entre 93 e 95, tá? O Oslo I em 93 e Oslo II em 95, entre Israel e Palestina sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Mas existem três grandes empecilhos à solução do conflito palestino. O primeiro, o estabelecimento de uma linha pré-67, como manda a Resolução 242 da ONU, a questão dos refugiados palestinos que moram fora da Palestina, que Israel não aceita que eles voltem, e a questão de Jerusalém. Começou como questão de Jerusalém, hoje é somente questão de Jerusalém Oriental. Palestinos querem que Jerusalém seja a capital do estado deles, Israel considera Jerusalém a capital do seu estado. Tá? Então seria um complicador gigantesco ter uma mesma cidade responsável por ser capital dos dois países. A gente só tem esse caso em uma outra região do mundo, que é o mesmo espaço urbano compartilhado pelo Congo-Brazzaville e pela República Democrática do Congo. Tá? Que é uma mesma aglomeração urbana que de um lado é capital de um estado, do outro é capital do outro estado. Tá? Nós temos hoje uma questão fundamental a se falar sobre o Oriente Médio, tá? Que é o terrorismo islâmico, certo? Antes de continuar falando aqui sobre terrorismo islâmico, claro, existem outras questões relativas ao conflito palestino, tá? Mas são questões aí mais aprofundadas. Isso aqui foi, na verdade, a ideia era fazer uma apresentação geral desses problemas relativos ao Oriente Médio. Um desses problemas é o problema palestino, que tem sido um problema central na discussão, tá, da região do Oriente Médio, mas nós temos hoje mas nós temos aí também um problema no terrorismo islâmico. Volto aqui a repetir algo que eu já falei várias vezes e ressalto para ficar bem claro, para que vocês tenham isso daí em mente, que Islã e terrorismo não são sinônimos. Islã é uma religião de paz que tem sido deturpada como todas as outras religiões foram, né? O que foi a Inquisição do cristianismo, senão a deturpação dos princípios de caridade cristã, em que as pessoas simplesmente torravam as outras por qualquer motivo. Se pegarmos aí também fora do cristianismo católico, que foi aquele frenesi assassino do julgamento das bruxas de Salem, senão a deturpação de princípios religiosos do cristianismo evangélico. Tá? Então, mas o terrorismo islâmico ele é uma realidade. Tá? Tem um artigo do professor David Rappaport, que é muito bom, na verdade é um capítulo de um livro, que é, o título do capítulo, salvo engano, é The Four Waves of Modern Terrorism, tá? Em que ele vai falar da origem do terrorismo moderno e dividir em 4 ondas. Tá? Minha apresentação hoje vai falar um pouco sobre terrorismo islâmico, vai falar um pouco sobre a formação do Estado Islâmico, que é uma coisa que as pessoas, os alunos sempre vêm me perguntar, né, quando eu estou falando alguma coisa, algum comentário sobre o Oriente Médio. Professor, mas e aí o Estado Islâmico, como é que ele se encaixa nessa dinâmica geral do Oriente Médio? Tá? Então vou começar falando um pouco sobre o terrorismo islâmico e passar posteriormente para falar um pouco também sobre o Estado Islâmico. Bom, então o David Rappaport fala de 4 ondas, como ondas de origem no terrorismo moderno. O Rappaport ele afirma que o terrorismo ele não é um fator recente nas relações internacionais. Existe um terrorismo pré-moderno, tá? Desde a antiguidade, quando os persas eles criaram um grupo de elite chamado Hashashins, tá? Que eram assassinos. Inclusive o termo em português assassinos deriva desse termo em persa, Hashashin, tá? Dessa seita persa assassina. Então o terrorismo ele não é algo novo, só que existe um terrorismo moderno.
O termo terrorismo, inclusive, ele vai nascer somente na Revolução Francesa. Os que estão estudando, né, os que estão assistindo a aula, que estão estudando para o concurso